Olá, eu sou a professora Ana Matilde e hoje nós vamos falar sobre síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica não é uma doença só. Na realidade, ela é um conjunto de patologias que apresenta características em comum. Essas características são a presença de proteinúria maciça, hipoalbuminemia, edema e dislipidemia ou lipidúria. As duas podem estar juntas. Na realidade, existem outras características que nós vamos ver daqui a pouco. A síndrome nefrótica, ela tem um mecanismo imunológico de deposição de imunocomplexos, ou seja, complexos antígeno-anticorpo, que são depositados em algum local do rim. Vamos dar uma relembrada em como é o néfron e, mais especificamente, o glomérulo. Nós temos a arteríola aferente, por onde entra o sangue para ser filtrado aqui no tufo capilar glomerular. Lembrando que o néfron é a unidade funcional do rim. É ele que transforma o sangue que é filtrado em urina. Então, o sangue vai entrar pela arteríola aferente, vai ser filtrado aqui no tufo capilar glomerular e o que não for filtrado vai retornar para a circulação através da arteríola eferente. E o que for filtrado vai cair aqui dentro, onde a gente tem a cápsula de Bowman, que na realidade a sua função é conter o que foi filtrado e encaminhar para o túbulo contorcido proximal. E aqui nessa outra figura, nós podemos ver o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o duto coletor. Então, o glomérulo e os túbulos são as estruturas responsáveis pela formação da urina. Uma coisa importante para a gente ter em mente, quando a gente está falando de síndrome nefrótica, é não esquecer sobre a barreira de filtração glomerular. A barreira de filtração glomerular, ela tem uma camada interna de células endoteliais, ela tem uma camada intermediária, que é a membrana basal, e ela tem uma camada externa, que são os podócitos. Aqui nessa representação, nós não podemos ver os podócitos inteiros. O que nós estamos vendo aqui são os pedicelos dos podócitos, porque o podócito é uma célula que possui várias interdigitações que se entrelaçam umas com as outras e tem uma fenda entre essas interdigitações que permitem a filtração. Opa, um problema técnico aqui. Pronto. Então, todo o sangue que está contido aqui dentro dos capilares glomerulares, do tufo de capilar, ele vai ter que passar por essa barreira de filtração para formar a urina. Então, a primeira parte aqui são as células endoteliais, que são fenestradas, a membrana basal e os podócitos. Essa filtração, ela vai se dar por volume, né, por tamanho, na realidade. Então, partículas pequenas são facilmente filtradas, como sódio, potássio, cloreto, e partículas maiores, como a albumina e as hemácias, né, não são filtradas. Além disso, essas estruturas todas aqui são revestidas por carga elétrica negativa. Então, a albumina, por exemplo, que é negativa, ela vai ser repelida e não vai ser filtrada. Por isso, não é comum a gente encontrar uma quantidade grande de proteínas na urina. Se a gente encontrar, tem alguma coisa errada com essa barreira de filtração. Aqui um esquema mostrando, então, a célula endotelial fenestrada, a membrana basal e, novamente,
os pedicelos dos podócitos, e aqui dá para a gente ver, então, a membrana que existe entre os pedicelos, e essas estruturas todas são responsáveis pela filtração glomerular. Então, já que a síndrome nefrótica ela é causada por imunocomplexos, onde esses imunocomplexos podem se localizar? Nas células mesangiais, né, no mesanjo, que é essa estrutura que, essas células e mais a matriz mesangial, que dão sustentação, que mantém os capilares unidos. Pode se localizar também no endotélio, aqui na célula endotelial. Pode se localizar nos podócitos, aqui a gente já consegue ver os podócitos inteiros. Então, reparem como o podócito é uma célula que apresenta prolongamentos e essas pedicélulas, essas interdigitações, entre elas que tem aquela membrana. E também esses imunocomplexos podem se localizar entre a célula endotelial e o podócito, justamente na membrana basal do glomérulo. Então, quando esses imunocomplexos são formados, eles se depositam, atraem células inflamatórias, que, se o processo inflamatório for mais agressivo ou menos agressivo, vai desestruturar de alguma forma o glomérulo e aumentar a permeabilidade dessa membrana, dessa barreira de filtração, às proteínas. Aqui nessa foto, então, a gente pode ver os glomérulos, isso aqui é uma biópsia renal, e a gente pode ver os glomérulos, que está aqui mais detalhado. Observem como a gente tem a cápsula de Bowman aqui em volta, íntegra, e aqui, nessas partes em branco, são os lúmens, né, dos capilares. Então, é importante que a gente veja que os lúmens dos capilares estão desobstruídos, que aqui tem uma filtração normal. Nessas fotos aqui, então, com uma ampliação menor, a gente pode ver os glomérulos. E essas estruturas aqui ao lado, aqui marcadas de amarelo, são justamente os túbulos, né? Quando o sangue é filtrado aqui, cai na cápsula de Bowman, ele então vai para o túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e duto coletor. Então, a gente pode ver aqui os túbulos. Quando a gente tem que suspeitar de uma doença glomerular? Primeiro, quando o nosso paciente apresenta proteinúria, é um dos sinais. A proteinúria é um sinal mais precoce, é um marcador mais precoce de lesão glomerular. E também quando o nosso paciente apresenta hematúria. As duas coisas podem estar juntas, tá? Não é obrigado a ter só hematúria ou só proteinúria. A proteinúria, ela é um marcador de lesão da barreira de filtração e a hematúria também, mas ela indica uma atividade inflamatória intensa que está presente nas glomerulonefrites proliferativas. Então, voltando às características da síndrome nefrótica, a gente tem a tríade clássica da síndrome nefrótica, que é formada por proteinúria maciça, hipoalbuminemia e edema. Uma coisa é consequência da outra, como nós vamos ver a seguir. E, além disso, nós temos hiperlipidemia e lipidúria, e vale lembrar que a síndrome nefrótica é de início insidioso. O que dá para diferenciar da síndrome nefrítica é que tem um início mais agudo. A síndrome nefrótica, ela pode ser pura, quando a gente só tem a proteinúria maciça, a hipoalbuminemia e o edema, mas ela também pode ter características que a gente considera mais encontradas na síndrome nefrítica, como hipertensão, hematúria, diminuição da diurese, com consequente alteração da função renal. Então, como eu falei antes, a síndrome nefrótica, ela pode ter hematúria. Quando ela tiver, ela não é uma síndrome nefrótica pura, ela é mista. Então, referente à proteinúria, qualquer proteinúria pode ser indicativo de síndrome nefrótica? Não. É a proteinúria que a gente fala de chama de proteinúria nefrótica. Nos adultos, essa proteinúria está maior ou igual a 3,5 gramas nas 24 horas. Porém, nas crianças o cálculo é diferente. É maior ou igual a 50 miligramas por quilo por 24 horas, ou então, se eu for usar metro quadrado, 40 miligramas por hora por metro quadrado.
Só para a gente lembrar aqui que o que é comum, o que é normal, considerado normal de ter proteína albumina na urina, é até 30 miligramas. Acima disso já é microalbuminúria, até 300 miligramas, e acima de 300 miligramas a gente já tem macroalbuminúria. Então, até aqui, até 30 miligramas, tudo bem, mas daqui para cá, microalbuminúria para frente, já é um marcador de alguma alteração na barreira de filtração glomerular. E outra coisa que é importante a gente fazer é a diferenciação entre a albuminúria e a proteinúria, porque a albuminúria, como o próprio nome está dizendo, é só albumina. Quando eu peço a proteinúria, ele vai me dar todas as proteínas que forem encontradas na urina. Então, a albumina, proteínas outras como imunoglobulina, transferrina, mas, normalmente, se eu pedir a proteinúria de 24 horas, vai aparecer uma outra proteína, que é a proteína de Tan-Horsfall, que é uma proteína que reveste os túbulos, né, por onde a urina vai passar. Então, até 150 miligramas de proteinúria é considerado normal. Então, quando o meu paciente tem uma perda muito grande de proteína na sua urina, ele vai acabar tendo hipoalbuminemia. A albumina é a principal proteína plasmática, responsável por 50% a 60% das proteínas plasmáticas. Ela é produzida no fígado, e uma coisa importante é que ela é responsável pela pressão oncótica. A gente tem a pressão oncótica que mantém o líquido dentro do vaso, e a gente tem a pressão hidrostática, que empurra o líquido contra a parede do vaso. No vaso, então, tanto pressão oncótica quanto hidrostática tem que estar em equilíbrio, né, para que não haja extravasamento de líquido. Então, quando a gente tem uma perda de proteína, né, vai ter uma diminuição da pressão oncótica. Só para lembrar que o valor normal da albumina é entre 3,5 e 5 gramas por ml. Essa proteinúria que vai acontecer, ela pode ser só porque aconteceu uma perda da carga elétrica negativa, daquela barreira de filtração, e nesse caso, já que a albumina é negativa, né, uma proteína negativa, ela vai passar com facilidade. Então, a gente fala que a proteinúria é seletiva. Se na proteinúria de 24 horas eu só encontrar albumina, eu posso dizer que o meu paciente está com proteinúria seletiva. Porém, quando a lesão é mais intensa, além da perda da carga elétrica negativa, o meu paciente vai ter alteração do tamanho dos poros. Então, ele não vai perder só albumina, ele pode perder imunoglobulinas, transferrinas, antitrombina 3, e aí a gente fala que é uma proteinúria não seletiva. Então, a proteinúria não seletiva, ela é indicativa de uma lesão mais intensa. E, já que a gente tem proteinúria maciça, que levou à hipoalbuminemia, consequentemente, o nosso paciente vai apresentar edema. A proteinúria, ela leva à hipoalbuminemia e, por diminuição da pressão oncótica, o meu paciente vai apresentar edema. Porém, a gente, né, se a gente for raciocinar, a gente vê que esse líquido, ele saiu de dentro do vaso. Então, o volume arterial efetivo diminuiu. Consequentemente, o rim vai interpretar que, se houve uma diminuição do volume arterial, o meu paciente está desidratado, está com pouco líquido. Então, ele vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona para ter retenção de sódio e água e aumentar o edema. Então, aqui a gente pode ver que o mecanismo do edema, ele não é tão simples como a gente pensa. A gente tem perda de albumina com hipoalbuminemia e extravasamento de água para o espaço intersticial. No entanto, a gente também tem retenção de sódio e água com aumento da pressão hidrostática do capilar. E já que a gente já tem uma pressão oncótica diminuída, porque tem pouca albumina no sangue, a pressão hidrostática fica muito maior que a pressão oncótica e, novamente, vai ter extravasamento de água para o espaço intersticial, levando ao edema. Esse edema pode começar nos membros inferiores, é insidioso, mas logo ele vai progredir para a nasarca, e o meu paciente vai ter edema de face, e
um dos sinais que a gente observa é a presença de cacifo, que é o sinal de Godet, né? É um edema frio, né? Não é um edema com sinais inflamatórios, a pele não fica hiperemiada, não aumenta a temperatura, e é um edema indolor. Então, quando a gente vai examinar o paciente, a gente pode graduar de 1 a 4 cruzes, conforme a compressão, né, do edema. E a hipoalbuminemia, ela vai levar também, não só a edema, mas extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Então, meu paciente pode apresentar ascite e pode apresentar derrame pleural também. Além disso, ela pode levar à dislipidemia. A dislipidemia, ela é consequência da hipoalbuminemia, porque existe um aumento de produção de lipoproteínas pelo fígado, né? Então, a dislipidemia, ela é tanta, muitas vezes, que ela leva à lipidúria. E uma coisa importante é que, havendo dislipidemia, eu tenho um fator que pode levar à aterogênese. Quando a gente tem proteinúria não seletiva, eu posso ter perda de proteínas carreadoras de vitaminas, hormônios, imunoglobulinas. Então, meu paciente vai ser desnutrido, ele pode ter anemia e tendência à infecção. Também, além de tudo isso, o meu paciente tende a hipercoagulabilidade e ocorrência de trombose, porque vai acontecer a perda da antitrombina 3, quando a proteinúria for não seletiva, adicionado aquele menor volume intravascular, já que o líquido extravasou para fora do vaso e ficou no terceiro espaço. E aí eu vou ter aumento de produção de fatores procoagulantes e o meu paciente pode ter trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e trombose da veia renal. Outra coisa é que se a proteinúria for muito intensa, ela pode alterar o túbulo, ela pode ser lesiva para o túbulo, levando a uma disfunção tubular. Então, a gente tem que lembrar que aqui no glomérulo, o normal não é passar uma grande quantidade de proteínas. Se houver uma passagem muito grande de proteínas, elas vão cair todas aqui no túbulo proximal e pode haver uma lesão provocada diretamente por essas proteínas e o meu paciente vai ter disfunção tubular também. Então, como a gente faz o diagnóstico da síndrome nefrótica? Bem, a principal coisa é a proteinúria de 24 horas, ok? Eu tenho que pedir a proteinúria tanto dos adultos como das crianças, que é um pouco mais difícil de coletar, porque eu preciso de toda a urina das 24 horas. Mas eu também posso pedir de sangue as proteínas totais e frações e o perfil lipídico. E o EAS, que vai me dar presença de glicosúria. Se o meu paciente não for diabético, a glicosúria ela pode ser um indicativo de lesão tubular e no EAS que eu vou ver a lipidúria. E sempre vou ver proteinúria. Porém, no EAS simples, essa proteinúria ela vem em cruzes, em 1 a 4 cruzes. Claro que se meu paciente tiver 4 cruzes, eu já sei que tem alguma coisa errada. Porém, 4 cruzes, ela equivale mais ou menos a 500 miligramas de proteína. Então, a gente não tem condição de diagnosticar uma síndrome nefrótica apenas pelo EAS. Lembrem sempre que quando vocês forem pedir o exame, vocês têm que pedir o EAS e a proteinúria de 24 horas separadamente, porque o EAS não quantifica as proteínas. O EAS, ele dá as proteínas em cruzes, que a gente acabou de ver que não é uma medida exata. Além disso, além de eu detectar que o meu paciente está com síndrome nefrótica, eu preciso saber por que ele está com síndrome nefrótica. É primária, né, idiopática? É secundária alguma outra patologia? Então, para eu descobrir, eu tenho que pedir frações do complemento, eletroforese de proteínas, sorologia para os vírus da hepatite B, C, HIV, dosagem de anticorpos, ANCA para as vasculites, FANT, DNA para o lúpus, hemograma, coagulograma com TAP-NR e culturas, né, de sangue, urina e pesquisa de parasitas. Então, a gente tem medidas gerais que a gente utiliza para todos os pacientes com síndrome nefrótica, tá? Então, essas medidas
para todo paciente, qualquer que seja o grau e a causa, são medidas que a gente tem que utilizar. A primeira é a restrição de sódio, tá? Então, meu paciente pode ingerir no máximo 2 gramas de sódio por dia, que dá mais ou menos 4 gramas de sal de cozinha, tá? De cloreto de sódio. Suspender qualquer droga que cause edema, por exemplo, a anlodipina, se meu paciente estiver usando. Ele vai ter que utilizar diuréticos, e aqui o principal que nós utilizamos é o diurético de alça, que é o mais potente, que é a furosemida. Eu posso utilizar via oral ou endovenoso, se o edema for muito grande. E essa furosemida, ela atua na alça de Henle, e ela pode ser utilizada em conjunto com os tiazídicos ou poupadores de potássio. Porém, a gente tem que utilizar os diuréticos com cuidado, porque temos que lembrar que o nosso paciente não está, muitas vezes, ele não está hipervolêmico. Apesar dele ter a reabsorção de sódio de água e aumento da pressão hidrostática, esse líquido sai do vaso novamente, e o meu paciente muitas vezes está normovolêmico e até hipovolêmico. Então, muito cuidado quando a gente for utilizar o diurético para não deixar o paciente desidratado. Como a gente viu também, é importante fazer a prevenção do tromboembolismo, não deixar o paciente ficar deitado o tempo todo, apesar dele estar muito edemaciado, né, a tendência dele vai ser ficar deitado, mas a gente tem que botar ele para andar, pode utilizar antiagregantes, e se o nosso paciente internar, a gente vai usar heparina profilática. Temos que tratar de lipidemia, obviamente, com as estatinas, né? Pode haver colesterol de 300, 400 ou mais, e utilizar o IECA ou o BRA. Essas duas classes de antihipertensivos, eles têm uma função renoprotetora, eles têm uma função de diminuir a proteinúria. É uma função secundária, tá? Não é a função principal, porque são drogas antihipertensivas, mas uma das coisas que eles fazem é dilatar a arteríola eferente e, com isso, diminuir a pressão dentro do glomérulo e, consequentemente, diminuindo a pressão hidrostática, diminuindo a proteinúria, tá? Então, a gente deve dar a maior dose tolerada. E se meu paciente não for hipertenso, né, ele é normotenso, ou, sei lá, hipotenso, a gente dá uma dose bem pequena e vai aumentando até onde ele não faça hipotensão. Mas é importante dar um ou outro, nunca os dois juntos. Ou o IECA ou o BRA, porque ele é uma droga renoprotetora que pode diminuir a proteinúria. E a gente vai ver que mantendo a proteinúria por longo tempo é deletério para o rim. Manter uma pressão arterial alvo de menor que 130 por 80, fazer uma dieta normoproteica ou até hipoproteica, nunca hiperproteica. A dieta é normoproteica, nunca hiperproteica. Por quê? Não adianta eu encher meu paciente de proteína, porque a proteína vai sair toda na urina. Então, não adianta. E a imunossupressão eu vou fazer de acordo com a patologia de base, que é o que nós vamos ver a seguir. Então, nós temos 3 patologias que são causadoras de síndrome nefrótica, as 3 principais: glomerulopatia por lesão mínima, glomerulosclerose segmentar focal e glomerulopatia membranosa. Começando aqui pela lesão mínima, ela é a principal causa em crianças abaixo de 10 anos, mais ou menos 90% dos pacientes, e 10 a 15% só em adultos. Ela é responsável por uma proteinúria maciça, porém seletiva. Só há perda de albumina, não há perda de outras coisas. Não tem hematúria, não consome complemento, não tem hipertensão e a função renal está preservada. Então, na grande maioria das vezes, a lesão mínima é uma síndrome nefrótica pura. E ela tem uma boa resposta à corticoterapia via oral. Cerca de 90% dos pacientes tem uma boa resposta. A maioria dos casos é idiopática, é primária, tá? Mas a gente tem também lesão mínima de causas secundárias.
por exemplo, o uso de drogas como anti-inflamatórios, interferon, sais de ouro, lítio, alérgenos como pólen, imunizações, mas também doenças neoplásicas como LLC e a doença de Hodgkin. Bem, por que tem esse nome, lesão mínima? Bem, um dos motivos é que no microscópio óptico a gente não vê nada, tá? Então, por isso que a gente não pode jamais dar um diagnóstico de glomerulopatia somente com microscopia óptica. Tem que ter imunofluorescência e muitas vezes microscopia eletrônica. Aqui no caso da lesão mínima, é um caso que eu preciso de microscopia eletrônica. Qual é o que acontece na lesão mínima? A gente vê aqui uma foto dos podócitos. Então, esses prolongamentos que vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui é o corpo do podócito, onde está o núcleo, e aqui os prolongamentos do podócito, que são as interdigitações, e isso aqui são os vasos, né, do tufo capilar, e os podócitos estão envolvendo esses vasos. Então, nós temos a membrana, a célula endotelial por dentro, aqui de vermelho, a membrana basal, e os podócitos estão envolvendo os vasos. Aqui, novamente, a gente pode ver as interdigitações. O que acontece na lesão mínima? Acontece isso aqui, a perda dos pedicelos, dessas interdigitações, dos prolongamentos citoplasmáticos do podócito. Existe uma fusão de pedicelos. Então, aqui a gente está vendo como se tivesse uma malha fina, né, por cima do vaso. E aqui a gente não consegue ver. Nessa foto aqui da microscopia eletrônica, a gente vê melhor. Isso aqui é um tufo capilar, é um vaso capilar. A gente está vendo aqui a célula endotelial, aqui no meio de cinza, a membrana basal, e aqui por fora os pedicelos dos podócitos, né? Que na hora que corta, dificilmente a gente consegue ver o corpo do podócito com o núcleo, a gente vê mais os pedicelos. Aqui a gente também tem a célula endotelial, a membrana basal, mas aqui cadê os pedicelos dos podócitos? Então, houve uma fusão de pedicelos dos podócitos. Aí aqui ficou sem pedicelo nenhum, e é por esse buraco aqui que vai passar a proteína, a albumina, ok? Então, na lesão mínima, o principal problema, né, só é visto na microscopia eletrônica e é a fusão dos pedicelos dos podócitos. Como é que a gente vai tratar esse paciente? Com todas as medidas gerais e drogas antiproteinúricas que nós vimos anteriormente, e o paciente tem que usar corticoide, 1 miligrama por quilo, no máximo 80 miligramas por dia, durante 8 a 12 semanas, e depois vai fazendo a redução gradual. Em 95% dos casos, a gente vai ter uma remissão completa. Fazer biópsia renal nos casos de lesão mínima é uma coisa importante? Na realidade, não. A gente tem que lembrar que a biópsia renal não é isenta de complicações, podem haver complicações severas, claro que são tomados todos os cuidados, mas a gente viu que a lesão mínima ela é a principal síndrome nefrótica nas crianças e que a grande maioria tem uma boa resposta. Então, né, quando o meu paciente começa com proteinúria maciça, hipoalbuminemia e edema, e não tem nenhum outro sinal de piora, ou seja, a função renal está normal, ele não está hipertenso, ele tem uma boa resposta ao corticoide, eu não vou biopsiar esse paciente de início. Porém, se ele não evoluir bem, então, se começa a subir a creatinina, começa a diminuir a diurese, o paciente fica hipertenso, aparece hematúria, ou então ele não responde bem ao corticoide, aí eu vou biopsiar. Mas eu estou falando em criança, a gente não biopsia criança com lesão mínima. Os adultos, todos devem ser biopsiados, já que a lesão mínima não é muito frequente em adultos, então, muitas vezes, uma patologia mais grave, com mais problema, ela pode começar parecendo que é uma lesão mínima e depois não ser. Então, os adultos a gente tem que biopsiar.
Bem, agora vamos falar da glomerulosclerose segmentar e focal. Bem, aí aqui a gente não tem mais proteinúria seletiva, tá? Então, além da albumina, vão ser perdidas outras coisas. Então, isso é sinal que o processo inflamatório, ele distorceu a estrutura do glomérulo, a barreira de filtração glomerular, tá? Então, está sendo perdido proteínas outras além da albumina. O problema não foi só perda das cargas negativas da barreira de filtração. A glomerulosclerose segmentar e focal, ela tem uma particularidade. Essa proteinúria, muitas vezes, ela é variável. Ela não é uma proteinúria maciça. É um paciente que pode ter proteinúrias menores, não nefróticas, então pode ser uma proteinúria assintomática, proteinúrias como 1 grama e meio, 600, 800 miligramas, acompanhado de hipertensão. Então, não é uma síndrome nefrótica, mas tem que ser biopsiado, porque geralmente essas proteinúrias muito duradouras, elas levam à perda da função renal num prazo mais avançado. Nos adultos, a glomerulosclerose segmentar e focal, ela acontece em 30% a 35% dos casos, e em crianças ela é comum em crianças mais velhas. A gente viu que a lesão mínima são crianças menores que 10 anos, mas aqui são crianças mais velhas, adolescentes, com resposta ruim ao uso de corticoide isolado. E aí, a gente não tem uma síndrome nefrótica pura, porque até 70% dos casos pode vir acompanhado de hematúria, na grande maioria microscópica, hipertensão, não tem consumo de complemento, e olha aqui uma coisa que não é boa, né? 50% dos pacientes vão evoluir para doença renal crônica terminal entre 5 e 10 anos. E, infelizmente, existe uma grande taxa de recorrência no transplante renal. Então, a pessoa transplanta, uma pessoa com GES, ela transplanta, e pode, depois de alguns meses, voltar a apresentar proteinúria, e os mesmos problemas que levaram ela à perda do rim, né, podem começar novamente. Então, a gente vê, pelo próprio nome, glomerulosclerose segmentar e focal, que o problema não se encontra no glomérulo, em todos os glomérulos. A gente pode fazer uma biópsia renal, e uma parte desses glomérulos vão estar completamente normais, e a outra parte vai estar com a lesão. E dentro do glomérulo, a gente vai ver uma parte normal e uma parte já com depósitos hialinos, né? Então, quando a gente vai fazer imunofluorescência, a gente vê depósitos granulares, né? Então, vamos tentar imaginar um glomérulo aqui em volta, né? E o que a gente está vendo aqui é que só uma parte é que apresentou deposição de imunocomplexos, a outra parte do glomérulo está normal, ok? Então, por isso que tem esse nome. Glomerulosclerose segmentar e focal, por quê? Dentro do rim, não são todos os glomérulos que são atingidos, né? E dentro do mesmo glomérulo também não é o glomérulo inteiro, é só uma parte do glomérulo. Bem, quanto ao tratamento, nem sempre os pacientes têm uma boa resposta. Se o paciente for sintomático com proteinúria nefrótica, a gente tem que fazer todas as medidas gerais, drogas antiproteinúricas e fazer imunossupressão por um tempo maior, até 16 semanas, e começar a fazer o desmame gradual. Porém, aqui nós podemos ter uma coisa que a gente chama de corticoresistência e corticodependência, ou uma ou outra. A corticoresistência é quando a gente começa o tratamento com corticoide. Como é que a gente acompanha a resposta ao tratamento? Através da proteinúria. A gente vai dosando a proteinúria do paciente periodicamente, e nesse caso aqui, ele sendo corticoresistente, a proteinúria não diminui, ou então ela diminui muito pouco inicialmente e para de diminuir. Então, esse paciente está resistente ao tratamento com corticoide. Ou então ele pode ser córtico-dependente. Ele começa com uma boa resposta, a proteinúria diminui bastante, e aí quando a gente começa a fazer o desmame, essa proteinúria aumenta novamente. Então, eu só consigo manter o paciente com uma proteinúria baixa
quando eu estou dando alta dose de corticoide. E, a longo prazo, isso não é uma coisa boa, porque os corticoides têm vários efeitos colaterais. Então, nesse caso, a gente vai ter que associar uma outra medicação, ou ciclosporina, ou ciclofosfamida, ou miclofenolato, ou outros, né, junto com corticoide, para tentar manter essa proteinúria sob controle. Biopsiar a glomerulosclerose segmentar e focal? Sim, sempre. Por quê? Se o nosso paciente for criança, a gente vai ver que ele não vai evoluir bem, né? Ou ele vai ser córtico resistente, ou ele vai ser córtico dependente, ou ele vai ter hipertensão. E se o nosso paciente for adulto, adolescente, e tiver proteinúria, a gente tem que biopsiar sempre. O problema é que quando a gente faz a biópsia, dependendo do número de glomérulos que eu conseguir pegar, muitas vezes a gente pega pouco, mesmo fazendo a biópsia guiada por ultrassom, a gente pode pegar, né, poucos glomérulos. E se eu pegar justamente o pedaço que não tem alteração? Nesse exemplo aqui, a gente vê 2 glomérulos normais e só esse glomérulo aqui alterado. E se eu fizesse uma biópsia e só pegasse esses 2 normais e deixasse o alterado de fora? Nesse caso, eu não detectaria a GES, né? Então, isso aí é um problema. O paciente que responde a corticoide, ele tem o melhor prognóstico, mas, infelizmente, a corticodependência e a corticoresistência são comuns. Então, a gente não pode esquecer que uma boa parte desses pacientes vai manter a proteinúria e vai fazer doença renal crônica no futuro. E se ele fizer transplante, ele tem uma grande chance de recorrência. E, finalmente, a glomerulopatia membranosa. Ela é responsável por 15% a 40% dos casos de síndrome nefrótica em adultos, principalmente adultos com mais de 40 anos, é mais rara em crianças, é mais comum em homens, e é uma proteinúria massiva, que pode chegar a 10 gramas de proteinúria. Não seletiva, então tem perda de outras proteínas, pode haver hematúria, na sua maioria microscópica, e pode haver remissão espontânea. Na verdade, 1/3 desses pacientes pode evoluir para remissão somente com aquelas medidas gerais. Quando eu falo remissão espontânea, é sem nenhuma droga além daquelas medidas gerais. Então, sem corticoides, sem imunossupressores. 1/3 deles vai evoluir com proteinúria assintomática e função renal normal, então ele vai manter proteinúria, mas não vai ter tanto sintoma e a função renal dele não vai se alterar. Infelizmente, 1/3 deles pode evoluir para doença renal crônica. Entre as causas, a gente tem as causas primárias, né? E uma coisa importante que a glomerulopatia membranosa tem é que na membrana dos podócitos existe um receptor que se chama receptor da fosfolipase A2. E a membranosa ela é causada justamente por um anticorpo contra esse receptor da fosfolipase A2. Então, é um anticorpo antirreceptor da fosfolipase A2 presente na membrana dos podócitos. Então, são as causas primárias. Entre as causas secundárias, a gente tem que pesquisar outras coisas, tá? Como, por exemplo, tumores sólidos. Existe uma grande associação de idoso com síndrome nefrótica, que pode ser uma membranosa, que está associada à presença de tumores sólidos. Nos homens, próstata, intestino e pulmão, e nas mulheres, principalmente mama e pelve. Mas também hepatite B, drogas como anti-inflamatórios, sais de ouro, e a membranosa, ela também está presente nos pacientes com lúpus, fazendo parte da classe 5 da classificação da OMS. Esses pacientes, eles vão evoluir diferente, dependendo do grau de proteinúria e da presença ou não de alteração da função renal. Então, aquele paciente que tem proteinúria menor que 4 gramas e com função renal normal, ele é um paciente de baixo risco para cronificar.
Pacientes que têm uma proteinúria entre 4 e 8 gramas, mais função renal normal, ele tem um risco intermediário, e aqueles com proteinúrias muito altas, que podem estar ou não acompanhadas da deterioração da função renal, são pacientes com risco elevado de deterioração dessa função a longo prazo. Onde é que vão estar os depósitos dos imunocomplexos? Entre a membrana basal e o podócito. Uma coisa interessante é que a membrana basal, ela tem uma relação muito íntima com o podócito. Existe uma relação estreita entre eles. Então, se aparece o imunocomplexo entre a membrana basal e o podócito, a membrana basal, ela começa a ter prolongamentos, a formar prolongamentos, que a gente chama de spikes, e esses prolongamentos, a sua função é englobar os imunocomplexos e reabsorver eles, para acabar com eles, para que a membrana basal volte a ficar perto do podócito. O problema é que, quando acontece essa reabsorção, a membrana basal ela já não fica mais tão normal, junto com o podócito. Então, aqui nesse pedaço, a gente vê a deposição do imunocomplexo, a membrana basal formou essas espículas, englobou o imunocomplexo, absorveu o imunocomplexo, porém perdeu o pedicelo dos podócitos aqui, né? Então, já não tem mais filtração, né? A proteinúria é muito grande. Aqui a gente pode ver na microscopia eletrônica os imunocomplexos, isso aqui cinza é a membrana basal, e a gente já vê essa membraninha aqui já querendo subir para englobar os imunocomplexos. E o que vai acontecer? No microscópio óptico, esse aqui é um rim normal, e aqui um rim com membranosa, e a gente vê que a membrana basal, ela parece que está mais grossa, olha aqui como a gente vê, né, bem fina a parede do capilar, e aqui a parede do capilar mais espessa. E, de fato, a deposição de imunocomplexos, ela mostra que esses imunocomplexos, eles meio que desenham um pouquinho a membrana basal, porque eles se depositam justamente nela, né? Entre ela e o podócito. Se o meu paciente tiver baixo risco, ou seja, proteinúria abaixo de 4 gramas, a gente tem que manter a pressão adequada, diminuir a ingestão de sal, usar as drogas antiproteinúricas e pode usar diurético se for um edema muito intenso e observar o paciente. Se essa proteinúria não melhorar, a gente começa com alguma outra droga. Mas se ele tiver um risco intermediário ou elevado, eu até posso fazer um período de tratamento inespecífico com as medidas gerais, lembrando que esses pacientes podem ter uma remissão espontânea, então a gente até pode esperar um pouco. Mas se após 6 meses, ou 3 a 6 meses, não acontecer nada, ou houver piora da proteinúria, a gente começa a imunossupressão, e não adianta usar o corticoide isoladamente, então eu já tenho que começar com a prednisona e alguma outra droga, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, azatioprina. Bem, então, era isso que eu queria dizer para vocês. Então, por favor, deem uma lida, né, no livro, e no dia da aula, a gente tira as dúvidas que vocês tiverem. Então, muito obrigada. E até a próxima.